Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para a pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Ontem nós paramos no versículo 13, né? E havíamos comentado então que na primeira parte aí do capítulo 5, Amós, no decorrer dos anos, trazendo uma palavra dura aí, uma palavra, né, pesada a respeito de Israel, também um pouco para Judá, mas mais para Israel, a respeito da idolatria, do afastamento deles de Deus, da injustiça social que eles praticavam com o povo. E o Senhor, na primeira parte, ele vem falando sobre a idolatria, né? Sobre a forma como eles estavam adulterando, como eles estavam traindo, né? Esse Deus que havia formado, tirado do Egito, colocado num lugar bom, e enfim. E eles estavam aí se prostrando a outros deuses, então era como que aquela noiva, aquela virgem imaculada, estivesse se prostituindo, estivesse se envolvendo aí com outros amores aí, né? Com o Senhor, ele representa, né, o relacionamento dele com a igreja, o relacionamento dele com Israel, usando como de metáfora um casamento, né? Então, quando a igreja de Israel se afastava ali da presença de Deus e ia após outros deuses, era para o Senhor como se fosse o adultério no casamento, e a gente viu isso, né, agora há pouco no livro lá de Oséias, né? Então agora, na segunda parte, ele está falando já de um outro pecado, né? Ele está falando aqui a respeito da corrupção, né? Então, a partir do verso 13, que foi onde nós paramos, ele traz uma palavra que ele diz, né? Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Aí eu pergunto, né? É muito diferente dos nossos dias hoje? Tem até uma discussão aqui no Brasil, né? A gente está muito polarizado entre direita e esquerda, e aí as pessoas brigando e querendo entrar na política lá, porque dá um pitáculo daqui, outro de lá. Aí o pessoal fala que quem quer ser honesto, quem quer ter paz na vida não entra na política, porque a política é muito suja, mas se você não entra, tem que aceitar tudo que os outros colocam. Então tá uma discussão aberta aí, né? De todo lado tem é, um levantamento aí para saber mais votado, nas projeções, quem que vai ser menos votado, né? Então é um negócio muito, muito louco. Só que é um fato, né? A corrupção, ela tá super disseminada, né? Só do camarada falar que ele vai ser candidato, já se contratam detetives, já se contrata um pessoal para fazer uma devassa na vida da pessoa, né? A pessoa nem chegou lá na frente, né, na época da eleição ainda, já estão alguns meses e já está pipocando escândalos aí sobre a vida do indivíduo, né? Ou isso quando eles não plantam, né? É, chegou alguns casos da pessoa transferir um dinheiro para a conta da outra, né? Usa um laranja lá, transfere uma grana e fala, ó, apareceu uma conta fantasma lá, um dinheiro na conta do cara. De onde saiu esse dinheiro? Aí o cara fala, pô, mas eu não sei de onde saiu meu dinheiro, esse dinheiro, mas quem que depositou dinheiro na sua conta? Quem que é tão bonzinho assim? E às vezes o cara já faz para incriminar mesmo. Então você vê que, né, aparecem adultérios, filhos fora do casamento, e depois da acusação feita, até o camarada provar que não era daquele jeito, a imagem dele já foi maculada, né? Então os adversários, eles não têm o menor pudor, né? Eles maculam a sua imagem lá, e até quando você provou que era inocente, já passou a eleição, que era isso que eles estavam interessados, né? Então, é, aqui o senhor no texto, ele chama essa atenção nisso já naquela época, né? Lá 700 e tantos anos, né? Antes de Cristo. E ele fala assim, essa é uma época de tanta corrupção que é prudente. O prudente, né, prefere ficar calado. A pessoa que é honesta, a pessoa que é de bem, ele fala, meu, não dá para se meter nisso aí não, porque nós vamos ser penalizados, vão entrar na nossa casa, vão nos arrastar aqui, porque a gente se levantou contra um príncipe, porque a gente se levantou contra um rei, né? Então, é, é, não tem nada de diferente dos nossos dias, né? E aí ele diz no verso 14: busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês.
o Senhor não nos acompanha quando nós estamos errados, né? Ele não participa do nosso erro, ele não é conivente com o nosso erro, né? E isso a gente vê, é uma das coisas interessantes da Bíblia. Por toda a Bíblia a gente vê isso, né? O Senhor, ele não omite. Mesmo os pecados mais escabrosos, mesmo as coisas mais feias que você olha e fala assim, rapaz, como é que um negócio desse pode estar na Bíblia, né? Você fala, é porque Deus não omite. Em Efésios capítulo 5, o verso 16, ele diz assim, né? Cadê aqui? Desculpa, Aproveitando tio. bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, Onde tá cantando e isso? louvando com o coração. Efésios 5, a partir do 16. Tá. E a gente vai entrar num comentário paralelo aqui. Tá bom. Cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o verso 15, né, para puxar um pouquinho para cima, ele diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a boa, perfeita vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração. Então, quando a gente pega aqui o livro de Amós, os dias são maus, né? Na época de Paulo também o dia era mau, e é bom lembrar que o mundo jaz no maligno, né? Desde muito tempo, né? Desde do pecado de Adão. E o inimigo, ele quer mandar nesse sistema de coisas, ele quer governar pelo jeitinho, cada um interessado no que é só seu, não está interessado ali no direito do pobre ou da viúva, ou no direito daqueles que não faz parte do grupinho. Ele está interessado em tirar vantagem, ele está interessado em se dar bem, né? E é isso que o Senhor vem falando aqui. E aí no verso 15, o Senhor diz, né? Odeiem o mal e amem o bem, promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José, que no caso aqui é Efraim. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão ai, ai. Chamarão lavradores para o pranto e para o choro. Os que sabem prantear, em todas as vinhas haverá pranto, porque passei pelo meio de vocês, diz o Senhor. Aí o Senhor já está entrando na consequência que o pecado deles o trouxe, né? E aí foi juízo, né? O Senhor vem falando, o Senhor está exortando, o Senhor tá exortando aqui nesse texto, né? Porque eles ainda não foram levados cativos. Ele está falando que se vocês continuarem por esse caminho, vocês estão aí, como você comentou agora, sozinhos. Se você comentar por esse caminho, eu não vou passar pano para vocês. Vocês estão oprimindo o pobre, vocês estão oprimindo o meu povo. O meu povo está dobrando o joelho, está orando para mim aí, para que eu dê livramento, para que eu faça alguma coisa. E eu estou conversando com vocês aqui, vocês não estão me ouvindo. Então, já que vai sofrer todo mundo. É isso que ele está falando. Ele fala, e no texto para frente que a gente vai ler aqui, ele diz o pior, né? Ele fala assim, ó, e vocês vão ser os primeiros, né? Porque vocês vão ser os primeiros a serem levados. Porque é por causa de vocês, por causa desse comportamento que vocês estão tendo, pela falta de respeito que vocês estão tendo com o meu povo, que vocês estarão sendo oprimidos, né? E o povo até desiste, né? O povo fala, o que adianta eu tentar fazer o bem aqui, já que não vai dar em nada? Então ele vê o vizinho dele sendo oprimido e ele fala assim, pô, eu vou ter que me calar aqui, eu não concordo com aquilo, mas eu vou ter que baixar a porta do meu estabelecimento aqui, porque o que eu posso fazer contra esse governo, né? Então, essa maldade, né? Não é só pensar que Deus está preocupado. Ah, não, eu não levei uma oferta lá na igreja, eu não fui no culto hoje, eu não acendi uma vela, eu não fiz alguma coisa aqui para Deus e tal, fazer um culto meia boca ali, o coração estando longe, mas no dia a dia você anda como se Deus não existisse, ou eu ando como se Deus não existisse, ou nós andamos como se não estamos nem aí para Deus, né? Ele fala, não, eu sou o Deus do dia a dia, não estou querendo que você venha aqui passar mel na minha boca, não.
acender incensos se o seu coração está longe. Que você está fazendo um negócio para mim aqui, mas das costas aqui, você está oprimindo, você está fazendo coisas que não estão de acordo com a palavra, né? E aí ele diz que naquele dia os lavradores eles vão plantear, né? Que a terra vai ser passada a fogo, que as pessoas serão levadas cativas, né? Então é um dia de tristeza e as pessoas que clamam pelo dia do Senhor, mesmo a população, né? Que está passando pela dificuldade, que eles pedem juízo, né? Que às vezes a gente pede juízo, né? Sobre a terra, né? O Senhor fala assim, olha, é melhor você pedir misericórdia, é melhor você pedir para que esse povo se converta, é melhor você pedir para que o povo se arrependa, melhor vocês se arrependerem do que vocês pedirem que venha justiça, porque quando vem o dia do Senhor, ela vem para todo mundo. Ela vem para quem é bom e para quem é ruim. E como a gente estava falando ontem, no corpo todo mundo sofre, né? Não estamos falando de salvação, a gente está falando de perda de bens, a gente está falando de sofrimento, a gente está falando de pranto, de escravidão, de dor. Então, o dia do Senhor, para eles lá no caso, né, que seria o dia da visita, né, da ira do Senhor, em que eles seriam levados cativos, em que o povo inimigo ia vencê-los e ia destituí-los da modo de vida que eles estavam acostumados, e para nós o dia do Senhor no Novo Testamento ele está projetado lá para frente, né, o arrebatamento da igreja, enfim, as tribulações e tudo mais, mas nesse momento aqui, para esse povo, né, nessa época, eles estavam ligados no dia da vingança, né, que Deus havia prometido ali, dito que se eles não se corrigissem, eles teriam maus bocados, passariam por problemas. E aí ele compara, né, imagina você fugir de um leão, né, vai ser o homem morrendo de medo, né? Com a O fera atrás leão, dele ali. quando acha a presa, que igual fala, né? Que quando ele acha a presa, só o rugido dele, a presa já nem consegue correr mais, já fica sem caminho, sem saída. É isso. Nossa, E no meio do caminho, o cara fugindo do leão, ele encontra um urso. Olha a nossa. situação, né? Então o dia do Senhor vai ser isso, né? O povo será cercado, né? E não vai haver misericórdia, né? Porque eu nunca ouvi falar que um predador, quando pega a presa, que ele tenha misericórdia, né? Então, isso é o que está projetado aí. Certo, Sempre tem um Fred? remanescente, né? Sempre sobra alguém para não destruir o povo todo, Tudo. né? É. Então, sempre tem um remanescente, sempre tem aquelas pessoas que não se dobraram, sempre tem aquelas pessoas que são mais fiéis, que é quem o Senhor busca salvar ali, para dali começar um projeto novo, né? Para dali ele começar. É aquilo, né? Quando, na colheita, acho que vocês vão lembrar dessa figura, né? Antigamente, pelo menos, quando não tinha essas máquinas de colheita aí, né? Que já pega o mato lá e já deixa o bagulho peneirado e enfardado, daqui a pouco ele já vai deixar até ensacado o negócio. Mas antigamente o pessoal tinha que colher, ele colhia ali o milho, colhia a cevada, colhia o trigo, o que fosse, e tinha que peneirar, né? Ele tinha que passar ali a peneira para poder limpar, né? A palha para poder limpar e deixar só os melhores grãos ali, né? Então é uma peneira, né? Então as pessoas são levadas cativos ali, é passado uma peneira, eles cumprem o tempo da pena, porque é isso, né? A pessoa cumpriu o tempo da pena, o Senhor entra com a misericórdia, a pessoa sai de liberdade ali, com a ideia de que ele tenha tido algum aprendizado, né? Que ele fala assim, ó, eu fui preso porque eu estava fazendo um contrabando, eu fui preso porque eu bati, eu fui preso porque eu matei, eu fui preso porque eu roubei, eu fui preso por alguma razão. E aquilo me serviu de lição, porque o castigo não valeu o ganho, né? Então, eu vou mudar de vida. Agora, se o castigo não vale o ganho, a pessoa continua no problema, né? Continua no crime lá, né? Então, é por isso que o Senhor fala aqui, né? Então, ele traz uma profecia através de Amós, aliás, através de vários profetas. Ele diz o porquê que eles estão sendo julgados. Ele dá a oportunidade da pessoa mudar. No meio do caminho, ele percebe que não está havendo ali um interesse genuíno das pessoas na mudança. E aí ele diz o que vai acontecer. Olha que coisa interessante, né? Então, Deus Pai, do alto e sublime trono dele,
ele vê o povo caminhando para uma direção errada, e aí pelo meio do caminho ele vai exortando, fala, ó, vocês estão indo para o caminho errado, ó, a placa é para ir para lá, ó, vocês estão errando nisso, 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 ó, isso que vocês estão levando não é para levar, porque isso aí é só peso inútil, não vai por aqui não. E durante, né, um tempo do caminho o Senhor está ali exortando e tal. E está dando oportunidade das pessoas se arrependerem. Aí ele vê que as pessoas estão teimosas, estão retrucando, estão reclamando ali e fingem um arrependimento, como a gente já viu em textos passados, né? Olha, vamos fazer um meia-boca aqui, já que ele está falando, já que esse profeta está falando aí, vamos dar um guere aqui, vamos dar um, né? Fazer um qualquer coisa, um cala-boca aqui, e vamos ver se aplaca aí essa ira desse Deus aí, né? E o Senhor está falou, olha, por tudo isso, vão acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. No capítulo 6 ele entra isso com mais detalhe, né, com mais vontade. Mas aí no verso 7 ele diz, eu odeio, o Senhor diz que o dia do Senhor vai ser um dia de trevas e um dia sem claridade, né, pelas razões que já foram apontadas aqui. Aí ele muda totalmente o assunto, né, porque parece que o pessoal faz esse meia-boca, né, que a gente está falando aí, esse cala-boca, essa, né. Aí o Senhor vem aqui e fala assim, olha, parece que passa um certo tempo, né, é o que dá a entender aqui pelo texto, você fala, eu odeio e eu desprezo as suas festas e as suas reuniões solenes, não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas e cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem vou olhar. Nossa. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei. As melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Então, o Senhor está falando aqui, ó, vocês não estão me enganando com esse negócio, com esse tapinha nas costas, vocês não estão me enganando aí com esse presente fajuto, vocês não estão me enganando aí com essa festa que vocês estão fazendo, com esse sacrifício que vocês fizeram aí, né? Vocês fizeram só um churrasco para vocês mesmo aí, com essa, né? É carne e dança aí só. E essa bebida de vocês aí. Eu não me agradei. E a minha justiça vai correr como um rio que sempre corre. Perene é isso, né? Ele tem começo e não tem fim, né? Ele vai. Então a minha Perene. justiça vai correr livre. Então é dessa forma que vai ser. Por quê? Porque faltou uma coisinha simples chamada arrependimento. Feliz daquele que não se condena naquilo que aprova, né? A pessoa está indo por um caminho, está contente, está feliz, está achando que está de boa, que está tudo certo, mas não está tudo certo. E naquela sua falta de atenção, você se autocondena, né? Porque, né, não tem arrependimento. E tem um texto que eu acho maravilhoso de Davi, que Davi ele foi oferecer um sacrifício para Deus e ele tinha que oferecer, ele queria oferecer num determinado campo, só que o campo não era dele. E aí ele se apresentou lá diante do proprietário do campo e ele falou assim, olha, eu quero oferecer um sacrifício para Deus aqui, mas eu quero oferecer naquela parte do seu campo, eu queria que você vendesse a terra para mim. Aí o camarada, como Davi era o rei, né? Era um cara que era respeitado, um cara que valia a pena ser amigo dele. Ele falou, não, Davi, não, ó, pode ficar com a propriedade, eu ainda vou te dar os bois para sacrificar, né? Aí Davi, do alto do entendimento dele, ele falou assim, mas eu não posso oferecer um sacrifício a Deus que não me custe nada. Acho que a gente já até falou desse texto aqui uma outra vez. Como é que você vai oferecer um sacrifício que não custou nada? Então não é sacrifício. Entende? Você fala, se você vai fazer um jejum, fala assim, não, eu vou fazer um jejum para Deus aqui, e eu vou consagrar minha vida, e eu vou fazer um jejum de 2 horas. Tá, mas você consegue, normalmente, quanto tempo você fica sem comer? Ah, eu posso ficar até 6. Fala, então não é sacrifício. Entende a conotação? Então você tá naquela ideia, não, eu vou ficar 2 horas sem comer para Deus aqui, mano, tá bom, né? Sei lá. Mas não é um sacrifício. O sacrifício é você falar assim, eu consigo ficar sem comer normalmente 2 horas. Depois, a partir daí, eu começo a sentir fome. Aí é sacrifício. Então, eu vou fazer um jejum de 3 horas. Entende? Então, são essas coisas que
que são colocadas, né? Você fala assim, o que que você faz na sua vida, né? Que realmente é algo que você faz para Deus assim, mas que exige, além do seu amor, né? Você faz por amor, lógico, você faz por amor, mas que realmente é um sacrifício. Fala assim, não, eu vou ler a Bíblia aqui 2 horas, ou 1 horinha, ou 20 minutos todo dia. Você tem o tempo apertado ali, você está naquela correria, mas você fala assim, não, eu vou encaixar no meu dia aqui 20 minutos, pelo menos, para ler a Bíblia durante um mês. Bom, a pessoa não está acostumada a ler, a pessoa não tem o hábito da leitura, ela não tem ali um tempo livre e tal. Ela está arranjando o livro, ela está acomodando ali. Cara, tá ótimo, né? Não é isso? Aí o outro fala assim: eu tô acostumado a ler 4 horas por dia. Ah, tá bom, se você tem as suas 4 horas, se você consegue dedicar para isso, glória a Deus, aleluia. O seu sacrifício é diferente do meu, porque o seu limite é diferente do meu, né? Mas é só para dizer assim: o que que você está oferecendo a Deus que não te custa nada e o que que você está oferecendo a Deus que te custe alguma coisa? Então é a oferta da viúva, né? O camarada olhou, foi lá, Jesus olhando lá, né? Tanta coisa para fazer na igreja, Jesus estava prestando atenção na oferta dos outros, né? Não é isso que a gente. Aí ele fala assim: vamos, eu vim aqui para adorar a mim mesmo, né? Então eu vou olhar o que vocês estão fazendo. Aí ele falou assim: vocês viram aqui a oferta e tal? Falou, não, senhor, eu estava preocupado com outra coisa. Olha lá, não, teve um cara que ofertou um monte lá e tal, e aquela mulher ela colocou uma moedinha lá. Quem ofertou mais? Eu falar, com certeza o camarada lá, o opulento, né, que foi lá e, né, vai dar para sustentar a igreja aí por uns 4 meses aí, né? Ele falou, não, quem sacrificou mais foi ela, porque proporcionalmente ela deu tudo que ela tinha. Então, se você não parar para pensar friamente, se você não parar para ir no detalhe, a gente deixa passar despercebida essa sutileza. E Deus, ele olha isso. Não é gostoso você saber que Deus olha isso? Ele olha o seu pequeno sacrifício, cara, porque ele viu que você fez de coração, que você se esforçou, que você se dedicou, né? Então, eu ainda rio sozinho, Mário, da sua história, viu? Eu fui para a igreja, já estava contrariado, tinha que pegar o diploma, o carro quebrou, aí fiquei andando no meio do mato, porque eu conheço onde o Mário mora, né? Não tem luz na rua, o bagulho escuro, um frio danado. E no meio de tudo isso, ele daquele sacrifício, Deus prepara uma carona onde não era nem para ter nada, pelo horário, não era para passar carro ali naquela hora. Então eu fico imaginando quanto que Deus se agradou com aquele esforço dele, né? Então eu fico olhando assim, eu falo, Senhor, olha, louvado seja o teu nome, porque esse aí é dado ao sacrifício. Isso eu conheço há alguns anos, sei um pouco da história e eu posso atestar que esse homem é dado ao sacrifício, né? Então, são essas coisas. Aí, quando você escuta algumas pessoas falando algumas coisas, você olha assim e você fala assim, cara, acho que você não entendeu nada, mano. Acho que você não entendeu nada, sabe? Então, você levantar mais cedo, você estar aqui no devocional, para algumas pessoas pode ser um sacrifício, esse sacrifício que a gente está falando. Senhor, eu não tenho tempo durante a semana, não estou bem na minha igreja, tem acontecido algumas coisas na minha vida que estão até me afastando da paz, porque quando eu comparo o que tem que ser com o que é, eu não estou satisfeito com isso, mas esse é o momento que eu vou separar para vir aqui, ver os meus irmãos, ouvir o que o Senhor tem para dizer, ou participar falando. E para você pode ser um sacrifício, para mim pode ser um sacrifício, para outra pessoa pode ser o nosso sacrifício. E o Senhor, ele está olhando isso, porque cada pessoa tem uma condição, né? E era o que esse povo aqui não estava entendendo nesse momento, né? E nós não somos melhores do que ninguém, né? Não somos melhores do que esse povo, nem do que outro povo. Então são esforços que o Senhor ele vê, né? E ele cultiva isso, e ele se agrada disso, né? Então não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. Não é pelo muito doar que você vai ser galardoado. O Senhor ele sonda a intenção dos corações, né? E isso é o que esse povo aqui não estava entendendo. Ele falou assim: beleza, vocês fizeram uma festa, vocês fizeram aí, né? Vinho para todo lado, ofereceram sacrifício, comeram, disseram que foi para mim. Aí no outro dia tá lá o exército batendo na porta para levar todo mundo cativo, né? Mas nós adoramos. Não, você não adorou, você fez uma festa né? Meu pai que tem um termo lá que ele fala é Pierrot, acho, né? Uma festa de Pierrot, uma festa de palhaço,
né? Porque, na verdade, é isso que o texto quer dizer, né? É isso que o texto quer dizer. Não sou eu que estou, né, aqui xingando ninguém de palhaço, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que foi uma festa que não teve sentido para Deus, que ele não recebeu. Ah, você está cantando, eu não estou nem te ouvindo. Amigo, não estou nem te ouvindo. Sabe, a gente comentou aqui um tempo atrás, e assim, não é comparando porque é incomparável, não dá para comparar, né? Mas em termos de estilo, né? Eu costumo falar, né? Eu tô mais para Pedro do que para Paulo, né? E alguns outros irmãos concordaram com isso, né? Falaram assim, eu também acho que eu tô mais para Pedro do que para Paulo, né? E tem uma coisa de Pedro, né, que me chama muita atenção na biografia, é que quando ele estava no monte lá das Oliveiras e que Jesus ia ser preso lá e tal, ele se levantou na espada lá, né? E cortou a orelha do cidadão e tal. E ele era sanguíneo, assim, né? E impulsivo. E aí o Senhor, ele falou assim, antes, né? No jantar lá, o Senhor falou para ele, né? Ele falou, Senhor, eu jamais me apartaria de ti e tal, né? Aí ele falou assim, antes que o galo cante 3 vezes, você me negarás, né? Antes que o galo cante, você me negará. E aí, jamais, né? E tal, não sei o quê. E ele estava convicto, mesmo quando ele foi no morro lá, ele estava nessa não, tô contigo, né? Então, pegou a orelha do camarada, pegou a espada e cortou lá. E Jesus, graças a Deus, estava lá, né? Colou a orelha do homem no lugar. E depois ele foi preso. Aí Pedro ficou sem saber o que fazer, né? Falou: Poxa vida, eu falei para ele que eu vou com ele, que eu ia morrer, que eu não negaria, que não ia fazer nada. Aí eu corto a orelha do camarada para defender, ele vai lá e cola. Então eu não sei o que fazer, né? Então, né, ficou nessa. E aí, que a gente esquece que Pedro fez isso. A gente só fala que realmente ele foi lá e ele ficou olhando o sacrifício de Jesus, ficou olhando ele ser levado e não fez nada, né? Não, mas ele tentou fazer, né? E aí ele pegou, tá bom, tá olhando lá e tal, Jesus foi levado e tal, o galo cantou, Jesus olhou para ele, ele se sentiu intimidado, porque alguém tinha falado, você fala que nem ele, você anda que nem ele, você não é dos dele? Aí ele falou assim, não, de forma alguma. Isso nos traz algumas lições, né? Primeiro, a gente fala que nem ele, a gente está vestido que nem ele, a gente está ali no meio dele, mas não impede que a gente erre, o que não implica em você ser salvo ou não. O que implica de você perder a salvação, eu quero dizer, né? O que não implica, nós vamos errar. Você vai errar. Em algum momento você vai ter um comportamento que vai parecer que você desistiu de Jesus, que você desistiu da fé, mas você é dele. Você fala que nem ele, você anda com ele, você tem no coração dele, mas tem momento que a gente vai titubear, né? Ponto. É isso. Aí o Senhor ressuscita, chama os discípulos e fala, vai lá e chama Pedro, porque Pedro já estava achando que já estava excluído, né? Mas o Senhor não exclui ninguém, né? Nem Judas ele não teria excluído se ele não tivesse se matado, né? Então, fica firme com Cristo aí que vai dar tudo certo. E aí quando ele encontra Pedro, né? Dentro desse contexto de arrependimento que a gente está falando, e ser justificado que o Mário comentou, ele perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? Aí Pedro, não, senhor, claro que eu amo. E perguntou 3 vezes, a mesma quantidade que ele teria negado ali, né? Naquele ameaço de vida ou morte, naquele momento né? E aí ele pegou aí chega uma hora que ele falou assim, eu parei de me justificar, eu parei de falar, eu já não sei mais nada. Senhor, aquele respiro profundo, né, que eu imagino, ele falou, Senhor, tu sabe de todas as coisas, Senhor. Você não sabia que eu ia te negar lá? Você não sabia do que ia acontecer? Eu estava todo focado na minha confiança. E eu achei que eu sabia de alguma coisa, mas eu não sabia de nada. Então, quando Jesus perguntou a terceira vez para ele, ele falou assim: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Aí o Senhor responde para ele: Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Então, quando você reconhece a sua insignificância, quando eu reconheço a minha insignificância, quando a gente reconhece que o Senhor é quem sabe de todas as coisas, que a gente não sabe de nada, e que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que a gente cabe a obedecer, aí o Senhor te passa o que Ele quer que seja feito. Né? Então, às vezes, né, você tá lá, cara, você tá lá, a gente tá olhando, você é vestido, você tem o cheiro, você tem a aparência, você tem o jeito de falar,
né? Tá tudo certo ali, né? Falta às vezes um entendimento, um amadurecimento de entender que fala assim, Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu tô contigo aqui, mas eu ainda não alcancei a medida que eu precisava, né? Eu tô precisando de um plus aqui, né? E aí o Senhor ele traz, né? Para cada um de um jeito, para cada um de uma maneira. Essa foi a forma para Pedro, né? Para Paulo teve uma outra forma e enfim, para outros teve outra forma, para mim teve uma forma, para vocês tiveram outras. Mas eu gosto muito de refletir sobre isso, então você não precisa se auto-justificar, porque o Senhor ele sabe de todas as coisas. O que a gente precisa é ter um coração contrito e reconhecer que nós não somos perfeitos. Reconhecer que nós temos limitações, reconhecer que a gente vai errar. Cara, você vai errar. Por mais que você queira falar, por mais que você queira, né, bradar, por mais que você queira gritar, você vai errar. Porque nós somos seres imperfeitos. Né? Agora, o que nós não podemos é ter prazer no erro, é reconhecer quando a gente errou, reconhecer onde a gente caiu, né? Que o Senhor diz na sua palavra e fala: ó, olha lá onde você caiu, vai lá e se arrepende. E vai lá e busca correção. Então você chega na casa da pessoa lá, bate lá na palma, lá, pô, eu sei que você pode não querer receber, você pode estar com raiva de mim e tal, 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 mas eu vim aqui pedir perdão, porque eu errei com você e isso está me incomodando e eu reconheço e tal. Pode ser até que você tome um tiro, pode ser até que a pessoa bata a porta na sua cara, pode até ser que, né, que ela não esteja no momento pronto para te perdoar, mas o arrependimento é genuíno, o arrependimento é seu e você faz a pessoa saber que você realmente não está feliz por ter errado, né? Então aqui eu encerro a minha participação, agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo que vive e reina para sempre, me coloco diante da tua santa e bendita presença. Agradeço ao Senhor, ao Pai querido, pelas suas bênçãos, pela sua misericórdia, pela sua direção, agradeço pela sua palavra, que o Senhor possa pegar, Senhor amado, as nossas vidas, que eu possa tomar as nossas vidas, ó Senhor amado, e que o Senhor possa nos orientar e nos corrigir conforme a tua soberana vontade, que nós estejamos com os nossos ouvidos sensíveis, ó Pai, para reconhecer a tua voz, para ouvir, ó Pai querido, o que o Senhor tem a nos dizer, e que nós possamos estarmos, ó Pai querido e santo, abertos a essa mudança de rota. Senhor, para quem iremos nós? Tu é quem tens a palavra da vida eterna, Senhor. Nós queremos apenas sermos instrumentos teus, ó Pai querido, nós queremos estarmos disponíveis, Senhor amado, para sermos instrumentos e para levarmos a tua palavra, Senhor. Quando fizesse, Senhor, chamada, nós queremos estarmos ali, ó Pai querido. Nós queremos passar a eternidade contigo. Que nós possamos transbordar, ó Pai querido, o teu amor, a tua graça, Senhor amado. Que o Senhor possa visitar nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais. Que o Senhor possa visitar nossos cônjuges, ó Senhor. Sê conosco, ó Pai querido Santo. Visita-nos, ó Pai, para que nós possamos termos harmonia, Senhor amado, dentro da nossa casa e com aqueles que estiverem, Senhor, ao nosso redor. No nome do teu Filho Jesus, eu agradeço por esse dia que está iniciando aqui. Peço para que o Senhor possa visitar-nos com poder e com graça. Que o Senhor possa, Senhor amado, guiar-nos, ó Senhor amado, pelas tuas veredas de justiça por amor ao teu nome. No nome de Jesus, que eu oro e agradeço, ó Pai. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.